E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou médico e ano passado eu perdi 3 amigos para depressão e eu prometi que esse ano eu não ia perder mais ninguém sem lutar. Hoje eu vou falar sobre liderança. Bom, eu tenho alguns insights sobre liderança. Liderar é servir. As pessoas acham que liderança tem a ver com você guiar as pessoas e as pessoas vão cegamente te obedecer. E muitas pessoas assumem cargos grandes dentro de empresas e ficam muito frustradas. Às vezes ele queria aquele cargo por muitos anos, né? E ele ficou almejando aquele cargo, querendo outro tipo de cargo. E aí, quando ele consegue chegar em cargos de liderança, ele rapidamente desce de novo de cargo ou é demitido. E ele fica muito frustrado, muito depressivo, né? Ou em outras áreas da vida também, que ele não conseguiu exercer liderança. E aí, às vezes, você é uma pessoa dessa que não está conseguindo exercer liderança. A primeira parte é igual eu falei, talvez você entendeu errado o que é liderança. Você é líder, você é chefe, você tem funcionários da sua supervisão, você é dono de uma empresa. Ser líder não é aquele que manda e as pessoas obedecem de qualquer forma. Eu sei disso porque eu tenho várias pessoas sobre minha liderança todos os dias, porque os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, por mais que o enfermeiro ele não seja uma pessoa que... ele tem autonomia, claro, né, os técnicos também, né, o fisioterapeuta, mas acaba que eu faço uma gestão da equipe, por conta que eu sei um pouco do conhecimento do fisioterapeuta, eu sei um pouco do conhecimento do fonoaudiólogo, eu sei um pouco do conhecimento do psicólogo, eu sei um pouco do conhecimento do técnico de enfermagem, se pegar um acesso periférico, por exemplo, sei, né, como que eles fazem os balanços, eu sei também um pouco do conhecimento da enfermeira, do enfermeiro. Então, eu sou um agregador de conhecimento. Como minha área, a medicina, ela acaba entrando um pouco em todas as áreas que eu falei, então acaba que você gere o conhecimento da equipe e o trabalho da equipe. Então você está ali não só como um plantonista que vai trabalhar também, que também vai entubar seu caso, fazer outras coisas, mas você é um gestor. Isso é muito interessante. Eu estou aprendendo sobre liderança, sobre gestão, eu já tinha um pouco disso naturalmente, mas eu tenho tentado me aperfeiçoar. Então, quando você está na liderança, a primeira coisa é que você não vai mandar alguém e ele vai te obedecer de forma indiscriminada, mesmo você fazendo qualquer coisa, mesmo você sendo uma pessoa assim, extremamente arrogante, mesmo você indo para o repouso e deixando os pacientes lá, né, e aí outros médicos tendo que ajudar os pacientes porque os seus pacientes estão ficando na língua por você. Então, isso não é liderança. Aí mandar e falar assim, ó, tem que fazer lá e tal. Ah, isso é uma coisa, eu mando mesmo, isso é uma liderança que tá no meu sangue. Não tá no seu sangue não, porque isso não é liderança. Liderança não é você ser mandão. Liderança também não é você achar que você pode mandar qualquer coisa e a pessoa tem que obedecer de forma que ela não vai questionar. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Liderança é, antes de tudo, você servir. Todas as pessoas que chegam em mim, cara, a única forma de eu dar alguma orientação para uma técnica de enfermagem, por exemplo, é se eu estiver lidando com o paciente dela, que são 1 ou 2 pacientes geralmente. Agora, se não for isso, eu geralmente não falo com ela sobre os pacientes. Eu posso falar sobre a vida, sobre contar uma piada, mas eu não falo com ela sobre o trabalho. Agora ela vai falar comigo e as outras também, e a físio, e o outro médico do outro lado, pedindo algum conselho, e o resto da equipe, e a psicóloga, e o técnico de enfermagem, o enfermeiro-chefe, e o cirurgião vascular que vai lá fazer um parecer. Então tá todo mundo falando comigo o tempo todo. Então, liderança é você servir, você saber escutar o que a pessoa vem te falar e você dar uma solução, você entender o que a pessoa está falando e falar, ó, tudo bem, então para esse paciente aqui eu penso que realmente pode ser assim, assim, assado. Então você escutar a equipe, escutar os outros colegas médicos é muito interessante. Então você tem que escutar e estar disposto a escutar e tomar atitudes baseado no que as pessoas falarem para você. Escute. Então, um bom líder, ele serve as pessoas, porque as pessoas chegam com demanda e você resolve. Então, isso é servir, primeiro ponto. Segundo ponto, é você ouvir as pessoas, né? Não tem como você servir as pessoas se você não ouvir. Então, você tem, igual meu pai sempre me falou, você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça mais do que você fala. Isso para mim é difícil porque eu falo muito. Mas ouça mais. Escuta o que as pessoas estão te falando. Né? E a terceira coisa, que eu elenquei as 3 mais importantes aqui na minha cabeça agora, que é o seguinte, você precisa de liderar pelo exemplo.
Porque as pessoas acham que liderança é você mandar e pronto, igual eu falei no começo do vídeo. E não é. Se você manda e faz com que as pessoas que estão sob a sua liderança trabalhem igual condenado, e você tá lá de boa, de braço cruzado, essas pessoas não vão te respeitar. Elas até podem fazer por um benefício de outros, da empresa, ou benefício do paciente, no caso meu, e tudo, mas ela não vai te respeitar. E isso vai acabar com a sua liderança mais hora menos hora. Então você, como líder, você precisa de entender que você tem que liderar pelo exemplo. Então, geralmente, é muito difícil uma pessoa que entra na UTI e ele trabalhe muito mais que eu. Geralmente eu sou o último que saio para almoçar, eu sou o primeiro que volto, né? Eu fico até quando que tem que ficar. E isso não é só por conta que eu quero liderar pelo exemplo, mas mas além disso é porque realmente é necessário. Então, a equipe ela é esperta, ela tem experiência, então ela sabe que muitas vezes não é necessário do líder lá o tempo todo. Às vezes, num plantão mais tranquilo, eu resolvo as coisas até 3, 4 horas da tarde e a partir daí eu posso começar a fazer uma gestão um pouco mais light. Agora, muitas vezes nos plantões, igual do plantão no hospital de urgência, que é um plantão pesado, muitas vezes nesse tipo de plantão é um plantão que você precisa de entender que a equipe sabe que você tem que estar lá o tempo todo. Então, se você não estiver lá o tempo todo, se você não estiver em cima, se você não ficar em cima, cara, fatalmente você vai perder o respeito da equipe. Isso vai interferir na sua liderança, né? Então, liderança não é ser mandão. Então, tem pessoas que estão na liderança, inclusive do médico plantonista, que é o coordenador. Então, tem coordenadores que chegam na UTI e falam o seguinte, ó, você vai fazer isso, 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 isso e isso. E aí, assim, é um cara mandão, escuta pouco a equipe, né? Escuta pouco a equipe e tudo mais, e acaba que a equipe perde o respeito. Então, muitas vezes o cara tá certo, mas por conta dele não saber lidar com a equipe, ele acaba perdendo a equipe, acaba perdendo a liderança, acaba perdendo a oportunidade de emprego, acaba perdendo tudo que ele tá construindo, muitas vezes com mérito. Então, os três conselhos que eu tô te dando, guarda eles no seu coração, porque eu acho que é muito importante. Então, o líder, ele é servo. Qualquer pessoa que vier te falar que você vai resolver e tal, vai servir aquela pessoa, ele escuta e ele lidera pelo exemplo. É isso. Abraço.